Nós já apresentamos também a nossa próxima palestra, intitulada Percepção e Sustentabilidade do Centro Histórico, com Sérgio Magalhães. Ele é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da ProURB UFRJ, com estágio na Universidade de Paris. É professor adjunto do curso de graduação da FAO-UFRJ e de pós-graduação em urbanismo, programa ProURB. Tem atuação profissional como arquiteto e urbanista na área privada. Ele é titular do escritório MBPP Arquitetos Associados Rio de Janeiro e também tem atuação na área pública. Os seus principais temas de trabalho são projeto urbano, habitação, política urbana e política habitacional, cidade contemporânea e Rio de Janeiro. Diretamente do Rio, eu imagino, temos o grande prazer de receber nessa noite o arquiteto Sérgio Magalhães. Prazer para nós, a palavra é sua. Prazer é para mim, muito obrigado pelo convite. Lastimo apenas que esteja aqui no Rio e não aí com vocês, teria o maior prazer de estar compartilhando essa semana tão interessante em homenagem à nossa querida cidade de Bagé. Estou sendo ouvido? Alô? Alô? Perfeitamente, o áudio está maravilhoso. Ah, que bom. Então, o convite que me foi feito me deixa muito contente, porque a nossa cidade é ímpar. Ela tem qualidades que são muito raras em cidades desse período e do tamanho que Bagé tem. É alguma coisa que eu preciso agradecer a todos vocês que estão empenhados na preservação, na continuidade desse nosso espaço tão querido. Eu vivi em Bagé a minha infância e a minha adolescência, e depois, por circunstâncias profissionais, tive que me afastar. Mas estou sempre interessado, sempre ligado, sabendo das coisas boas que acontecem aí, e sempre que possível estou também em Bagé para me revigorar, para minha alma voltar com energias redobradas cada vez que eu chego aí. Tenho grandes amigos, tenho bons amigos, então tenho muito a agradecer a todos vocês que estão nessa luta tão bonita de garantir um futuro melhor para a nossa cidade. E o que eu vou conversar com vocês hoje, na condição de bagiense, mas querendo trocar, sobretudo com os estudantes de arquitetura, que são a nossa esperança em um espaço coletivo de melhor qualidade, em um espaço edilício também de boa qualidade. Eu gostaria de trocar experiências com vocês. Eu não quero simplesmente apresentar, eu quero mostrar algumas coisas e ouvir de vocês perguntas e esclarecimentos que queiram me oferecer. Eu fiz algumas imagens, eu pedi para o Sandro apresentar, se for possível, acho que aí melhora a nossa comunicação. Essas imagens podem ser apresentáveis? Com certeza, elas já estão aqui sendo apresentadas. Iniciamos agora. O senhor enxerga daí? É um slide? É um PowerPoint. E o senhor consegue... Não. Já está sendo apresentado. É Percepção e Sustentabilidade do Centro Histórico. Ah, então tá. Então você vai me dizendo, eu vou te dizendo para passar o slide e você vai me dizendo se tá bem? Combinado. Então tá bom. Então primeira imagem, eu acho muito bonita, porque ela resume um dos aspectos mais interessantes da imagem ambiental da nossa cidade. Essa pavimentação em paralelepípedo de granito, que é um orgulho para todos nós. E que, em outras cidades, muitas vezes é desprezado. E até mesmo há alguns momentos em que se pensa que seria mais confortável não ser paralelepípedo, ser pavimentação asfáltica, etc., o que a gente pode conversar mais adiante.
mas grandes cidades do mundo que tiveram e mantêm essa pavimentação porque ela é ambientalmente melhor e ela tem história também para contar. Destacaria a cidade de Paris, por exemplo. Toda aquela região do Champs-Élysées, toda aquela região do Arco do Triunfo, aquilo ali tudo é pavimentado com paralelepípedo e tem excepcional qualidade. Mas vamos em frente. A nossa cidade contemporânea tem algumas características que nós precisamos destacar. A primeira é reconhecer as pré-existências. Nós estamos tratando aqui com o ambiente acadêmico, os estudantes e os professores sabem que a cidade moderna, a cidade modernista, foi desenhada com uma excelente intenção social e estética, mas ela partia do pressuposto que era necessário começar do zero, que a cidade pré-existente não tinha grande valor. Então, o modernismo propugnava por uma tábula rasa, sobre a qual, então, se construiria a nossa cidade de hoje. Nós mudamos isso. A nossa teoria evoluiu, a doutrina arquitetônica e urbanística desde meados do século passado é outra. Felizmente, nós hoje defendemos as pré-existências culturais, as pré-existências ambientais, porque elas são constituintes da nossa identidade coletiva. Elas ajudam, elas formulam, elas constroem a nossa coesão social. Coesão social sem o quê não há futuro para país nenhum. Então, a cidade, ao reconhecer as pré-existências, ela precisa também enfrentar os desafios que ela tem, sobretudo os déficits socioambientais que são importantes. Falta de saneamento, muitas vezes, dificuldades em mobilidade, etc. E, sobretudo, dificuldades de acesso de toda a população, sobretudo a população pobre, aos bens, equipamentos e serviços públicos. Então, democratizar os acessos é uma das condições essenciais da cidade contemporânea. E, com isso, é preciso universalizar os serviços, isto é, todos os serviços públicos precisam estar disponíveis para todos. Podemos passar para o outro slide, terceiro? Com certeza, noção de futuro. Exatamente. Então, cidade para todos, ela precisa combater a desigualdade, ela precisa buscar a equidade. E como é que se faz isso? Não é simplesmente um desejo etéreo, não é uma questão que os governos possam resolver sozinhos. É preciso que a sociedade esteja aderente a esse desejo, que a sociedade deseje isso. E a sociedade se manifesta através dos seus organismos, das suas instituições e através da participação coletiva na administração pública, inclusive. Então, nesse sentido, eu quero agradecer profundamente ao esforço que bagienses de muito prestígio e com muito interesse têm feito em benefício da nossa cidade. O EcoArt é um movimento importantíssimo. A participação da sociedade precisa ser estimulada e eu defendo a participação e a construção de conselhos que ajudem os governos a buscarem os melhores caminhos. Os conselhos que são só pro forma, muitas vezes perdem interesse, as pessoas se desestimulam. Então, é necessário que os conselhos municipais, os conselhos estaduais e mesmo conselhos federais tenham um grau de deliberação, claro, que não se superpõe aos políticos que são eleitos pelo voto, mas que ajudam na construção de lugares melhores, de cidades mais democráticas e mais participativas. Então, o EcoArt, os movimentos assemelhados, a universidade, as associações de moradores, tudo isso compõe um conjunto absolutamente essencial para a redução das desigualdades nas nossas cidades e melhora dos ambientes coletivos. O estado presente é outra condição da cidade do século XXI. Em muitas cidades brasileiras, o estado é muito fraco e muitas vezes se defende estado mínimo. Mas num país como o nosso,
que tem um grau de desenvolvimento ainda grande a ser alcançado, precisa ter Estado competente, precisa ter uma estrutura em que, por exemplo, a questão do planejamento urbano seja uma condição de Estado, que não fique à disposição das idiosincrasias dos eventuais governantes. Preciso de carreira de Estado para arquitetos, para planejadores, para engenheiros, de tal modo que isso dê continuidade das políticas públicas, apesar das mudanças de governo. E um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a população brasileira está estável. O último censo de 2022 tornou isso completamente claro. O que era uma estimativa dos demógrafos, hoje é uma realidade. A população está estável, a população das cidades como um todo não cresce mais, não tem aquela ideia de que vai crescer a cidade, porque a população está crescendo, e ela precisa ser contida, porque, apesar da população estar estável, o tamanho da família diminui. Vocês sabem, há muitos anos atrás moravam várias pessoas numa casa, hoje vai diminuindo, num apartamento também, e a população mantida com o mesmo tamanho de população precisa de ter mais domicílios. Então, mas esse número a mais de domicílios precisa estar na cidade existente. Ele não deve, a cidade não deve expandir para construir esses novos domicílios. Porque se ela expandir, ela vai exigir mais infraestrutura, mais serviços públicos, vai se tornar mais cara e, com isso, vai ter maior dificuldade de alcançar a democratização, a redução das desigualdades, etc. Então, esse é um trabalho que os arquitetos, os urbanistas, as pessoas preocupadas, os pensadores com a cidade, precisam refletir bastante e construir políticas públicas dentro da cidade existente. Isso é possível. Isso é muito possível, mesmo em casos de dificuldades ambientais, isso é ainda muito relevante. Saneamento é uma das questões graves das cidades contemporâneas. Eu sei que Bagé também tem essa questão, mas nós temos aí o Arroio Bagé, que passa por um trecho importante da cidade, inclusive um trecho muito histórico. Ele é um patrimônio que precisa ser bem tratado, precisa ser recuperado de certo modo, precisa, suas margens têm uma condição, desde a sua nascente até passar pela cidade e chegar na fronteira, levando as águas bagienses até o território oriental. E nós temos que fazer essas águas chegarem lá com boa qualidade. A nossa homenagem aos nossos irmãos do Uruguai. Mas, sobretudo, é uma virtude para a nossa cidade, é uma vantagem para a nossa cidade, para a sua população. E, finalmente, ainda desse aspecto da cidade do século XXI, eu gostaria de destacar a necessidade de preservar a qualidade do espaço de interação. O espaço de interação é o lugar onde as pessoas se encontram, é o espaço público, é a rua, é a praça, é o ambiente em que as pessoas se encontram, ainda que não estejam indo para esse encontro. É onde as pessoas vão e, ao acaso, se encontram. E, nesse acaso, se produz uma interação que é criadora, que é estimulante e que é a própria essência da cidade, desde a sua origem há milênios. O encontro entre as pessoas, sobretudo as pessoas diferentes, esse encontro é que é a razão essencial das cidades. Eu fico muito contente que Bagé tenha optado na Urcamp, na FUMBA, por construir o seu parque acadêmico distribuído pelo território da cidade consolidada. E eu fico entristecido quando eu vejo que a Universidade Federal optou por construir um campus à parte, por um campus isolado. Quando eu soube dessa proposta, eu até escrevi um texto que foi publicado, tal, porque eu acho que Bagé tem tanta possibilidade de preservar a sua centralidade magnífica, que, com tantos equipamentos que poderiam servir como lugar para a academia, distribuídos pela cidade, como ocorre em Nova York, na Universidade de Nova York, como
ocorre em Harvard, MIT, em Boston, como ocorre na Sorbonne, em Paris, e como ocorre em Bagé, com a FUMBA. Então, se a universidade pode estar aí, outros equipamentos importantes também podem usufruir do patrimônio que já está implantado, que é histórico e que precisa mudar de uso às vezes. Não é mais residência, não é mais clube, mas pode ter equipamentos importantes, preservando a arquitetura, preservando o ambiente e garantindo uma vitalidade para o espaço público que é essencial para o futuro da cidade. A vitalidade do espaço público é a condição da gente chegar a um futuro de melhor qualidade para todos. Vamos, então, para o próximo. Dá para passar o próximo slide? Com certeza. Bagé, cidade do século XXI. Então, eu queria destacar 4 aspectos: o desenho urbanístico, as características potencializadas, a preservação e a renovação e o futuro da cidade. O caso do desenho urbanístico é muito interessante. Bagé, como todos sabemos, teve um primeiro momento de um traçado extremamente relacionado com a experiência portuguesa na América, um traçado de quadras pequenas e ruas estreitas, e que se localiza entre a Catedral de São Sebastião e o cemitério. E depois, meados do século XIX, a expansão da cidade se deu de um modo muito contemporâneo em relação ao que estava se produzindo de melhor no mundo todo. Eu destaco aqui nessa imagem, vocês estão vendo a imagem aí? O desenho urbanístico, o traçado? Agora sim, o traçado. Então. Aí à esquerda é Nova York, é Manhattan, que é de 1811 e tem ruas retas, mas tem quadras com dimensões retangulares. A da direita é Barcelona, que é de 1858 a 1960, Ildefonso Cerdá, e que tem quadras de 110 por 110 metros, que é mais ou menos o que acontece com Bagé deste traçado da Praça da Catedral até o norte. Esse desenho, com as ruas largas, porém, com 24 metros de largura em geral, calçadas de 4 metros, faixas de 7 e o canteiro central, isto não é... Barcelona não é assim, Nova York não é assim. São raras as cidades que têm essa qualidade, essa condição. Eu não conheço outra cidade média no Brasil que tenha um centro com a dimensão que tem o centro de Bagé, que eu calculo mais ou menos 1 quilômetro por 3 quilômetros, que tenha essa regularidade com essa dimensão do traçado viário, que qualifica a cidade como ímpar. É uma cidade rara. E é uma cidade que por esse traçado, com essas dimensões, oferece perspectivas ambientais de altíssima qualidade. Então, este é o primeiro tema que eu gostaria de destacar, para mim, como um motivo de orgulho para todos nós. A nossa cidade tem um desenho em acordo com o que melhor se produzia na ocasião, meados do século XIX, e que se mantém hoje com essa qualidade espetacular. Vamos para o próximo. Um segundo aspecto que eu gostaria de destacar é a questão das características potencializadas. O céu de Bagé, nós estamos tratando de urbanismo, nós estamos tratando de cidade, estamos tratando de patrimônio, mas nós não podemos desconhecer que aqui existe uma condição especial também. Esse céu de Bagé é maravilhoso, é de uma luminosidade extraordinária, é um encantamento, e ele não está destituído, ele não está solto no mundo, ele está integrado numa paisagem urbana para a qual ele compõe com muita força.
o espaço de Bagé tem a ver com o seu céu, com a luminosidade, com a luz de Bagé. Vamos seguir. Um terceiro aspecto é o alinhamento. Eu falei do céu, eu falei do traçado, eu falo do alinhamento. O alinhamento é também uma característica maravilhosa de Bagé, que não é único. Muitas cidades têm, sobretudo as cidades platinas, muitas cidades do Rio Grande do Sul também têm, mas em Bagé é espetacular porque está dentro de um contexto, de um traçado que também é ímpar. Durante um período, o plano diretor de Bagé, lá pelos anos 70, ele, achando que ia ser moderno, ele exigia que as novas construções estivessem fora do alinhamento, que estivessem recuadas 5 metros. Puxa, isso foi uma pena, foi um erro. Felizmente, os bagenses conseguiram, no plano diretor seguinte, refazer esse tema e voltaram a preservar o alinhamento, porque é uma característica fundamental desse traçado e da cidade como um todo. Eu gostaria de destacar isso. Essa foto da Avenida Marechal Floriano poderia ser uma foto de muitas outras ruas da cidade, mas ela significa bem, ela representa bem o argumento que eu estou defendendo. Vamos para frente. Aí, ó, essa é a rua General Sampaio, também. Aí nós temos edifícios de 4, 5 andares, também no alinhamento, que eu acho que é uma virtude da cidade. Eu acho que eu não sou contra que tenha outras possibilidades, mas eu acho que quando nós temos nós precisamos reconhecer que isso é um valor ambiental importante. Vamos para frente. Olha aí. Mais um caso, E aí, eu estou mostrando para vocês, é chovendo no molhado, porque vocês estão em Bagé, sabem perfeitamente que isso é um valor importante. Olha aí a Avenida 7, aí eu acho que já é Tupi Silveira, e o meu querido Colégio Estadual, onde fui muito feliz. Vamos em frente. Mais um trecho. Mais um. Agora, a questão do acolhimento. Essa é uma tipologia comum nas cidades platinas e em muitas cidades brasileiras, mas no caso de Bagé é muito rico, porque é muito ampla essa possibilidade. O acolhimento onde a pessoa abre a porta de dia, de manhã, tem uma entrada que é semipública, que permanece aberta. Hoje, menos, eu sei que hoje tem menos possibilidade disso, mas é um sinal de boas-vindas, é um sinal de acolhimento que faz parte e fortalece, que enriquece a cultura gaúcha, a cultura brasileira, da solidariedade, da boa-fé, da boa vizinhança. E eu acho que isso não se manifesta apenas nas casas ricas, nas casas mas também nos equipamentos públicos, como nós vamos ver depois. Essas casas, por exemplo, que são lindas, têm diversos modos de fazer esse acolhimento evidente. Então, fico muito feliz de ver que há uma preservação desses equipamentos que nos mostram como a cidade se construiu com um espírito de alta relevância a ser aplaudido, a ser reconhecido por todos nós como algo muito bonito, como constituinte da nossa própria formação, da nossa subjetividade. Está andando aí? Eu já estou no Colégio Clube. Passei vários, não falei para vocês, não sei se vocês passaram as imagens aí. Prefeitura Municipal. Não, eu já estou, acho que lá no colégio estadual. Colégio Estadual, sim, sim. Passou por várias ruas, né? Sim, passamos por ruas, no antigo Colégio Estadual, atual Palacete Pedro Osório. Ah, mudou, não é mais o colégio?
tem uns 24 anos, 25. Que não é mais colégio? O colégio ficou atrás, agora o acesso é pela General Osório. Ah, tá. Tá bem. Bom, continuando. Aí a prefeitura. A prefeitura também tem a mesma questão que eu coloquei antes, do acolhimento, né? Passou? Foi? Passou, sim. Tá. Agora, olha aí, ó, o clube comercial, o clube caixeiral, o IMBA, o banco, que é o Centro Pedro Weiner, né? Centro Cultural Pedro Weiner. Todos eles têm a mesma característica do acolhimento. Então, e esses equipamentos podem mudar de uso. O próprio banco virou centro cultural. Pode mudar de uso, convém que mude de uso muitas vezes, mas a preservação dessa ambiência é fundamental para a memória nossa e para o nosso desenvolvimento do nosso futuro. O último slide, acho que é esse, o penúltimo, o seguinte, é uma imagem de Cambridge, em Boston, onde mostra a universidade distribuída pela cidade. Eu estou insistindo nisso, eu não estou achando que a Universidade Federal do Pampa vai sair de onde ela está para vir para o centro da cidade. Só estou para reforçar a possibilidade de que novos equipamentos, seja acadêmicos, seja comerciais, seja de serviços, seja religiosos, eles podem participar da cidade existente, aproveitando esse magnífico patrimônio arquitetônico que temos disponível e que muitas vezes precisa de mudar de uso para ser melhor preservado. Finalmente, a última slide é só para dizer para vocês que eu estou muito agradecido e que estou disponível se vocês quiserem conversar, perguntar, etc. Muito obrigado. Um grande prazer para nós podermos assistir essa palestra maravilhosa. Em nome dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil da Urcamp, nós agradecemos demais a sua participação aí direto do Rio, vendo nos contar ainda mais sobre essa nossa cidade, contribuir tanto com a nossa semana acadêmica. Nós temos pouco tempo, infelizmente, com certeza teríamos muitas perguntas, muitas contribuições, temos algum tempo para algumas perguntas aqui da plateia. Se alguém se prontificar, poucas, 2 no máximo, temos pouco tempo, infelizmente. Oi. Não, eu sou o Sandro, tu não tá me vendo, eu vou ali para frente para tu me enxergar, que a gente só conversou pelo WhatsApp, né? Então, Sérgio, eu estou maravilhado com a tua palavra, com a tua fala, com a tua amostra. Não, mas eu tô me vendo ali. Então, porque eu acho que tu mostrasse coisas que eu, graças a Deus, eu percebo, porque desde que eu entrei na faculdade, eu convivi com a Magali, com a Fafá, com os colegas que mostraram, eu tive a oportunidade com a professora Vera de fazer um trabalho sobre ecoarte, né, que foi um primeiro projeto de arquitetura, era um stand na Praça Esporte. Aí eu fui na casa da Mercinha para ela me explicar coisas sobre o ecoarte, então eu tive uma vivência, né, que eu vejo muito a Eliane falar, colegas falarem, então eu acho que agora tu consolida isso, tu demonstra isso, tu explicita isso, eu acho super importante, porque nós temos aqui alunos tanto do curso de arquitetura, que vem com esse desenvolvimento, mas também do curso de engenharia, né, e a gente vê que todos os profissionais vão acabar atuando na cidade, e eu achei isso muito significativo. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, é só um agradecimento mesmo. E eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aqui, mas eu achei maravilhoso. Eu quero agradecer, assim, posso falar um pouquinho? Claro, pode. Então, eu quero agradecer as suas palavras e quero ressaltar esse quadro de cidadãos tão dedicados à cidade, destacando o nome da Mercinha, da querida amiga, sempre presente, da Magali e de tantas outras pessoas, Elizabeth, Gilmar, que têm sido baluartes na defesa do futuro da cidade de Bagé. Boa noite, Sérgio. Para nós é um prazer, né, ter um arquiteto tão importante
nacionalmente, né, teu envolvimento com o IFAM e com Bagé, né? Então são os dois extremos, né? Bagé aqui na periferia, né, do Brasil, e tive a oportunidade de estudar os teus prédios. Eu acho que é Cafungá, não é? Aquele conjunto habitacional enorme que é teu projeto. A gente estuda em habitação coletiva, como um exemplo de arquitetura modernista, né? E esse teu olhar sobre Bagé, engraçado que todo mundo que chega aqui, eu pergunto, Bagé não é diferente? Tu não achas que Bagé é diferente de qualquer cidade? É diferente até de Paris, né? Porque ela tem o xadrez, as ruas largas. Hoje falamos do casaril, das casas, dos prédios, mas se não tivesse esse arruamento, esse paralelepípedo, o que seria desses prédios? Não teria leitura, né? Então, eu concordo contigo que a leitura da cidade é em função desse traçado, né? E a arquitetura e o traçado dialogam, né? E isso é um prazer ver que tu tem essa mesma leitura aqui, Sérgio, pela tua sensibilidade. Um abraço. Talvez, deixa eu dizer uma coisa ainda. Eu moro no Rio de Janeiro, né, há muitos e muitos anos. Eu acho que eu escolhi o Rio de Janeiro por várias razões. Uma delas é porque o padroeiro é o mesmo de Bagé, São Sebastião, é padroeiro aqui e padroeiro aí. Então, eu fico muito contente de estar sempre sobre essa proteção, não é, do nosso padroeiro guerreiro. Muito obrigado aí para todos vocês aí por essa possibilidade, esse convite, que me deixou muito contente. Temos uma última participação aqui, Sérgio. Eu só tenho uma pergunta. Eu sempre ouvi falar, não sei se é mito, que essa largura das ruas de Bagé seria um decreto para que uma carreta de bois pudesse fazer uma volta. Tá? Eu não sei se isso é verdade. E eu queria saber de que ano, já que nós vimos ali Nova York de 1811, depois Barcelona, de que ano foi feito algum decreto, se foi feito o primeiro planejamento, pelo menos da catedral para frente, né? Porque para trás também esse quadrado. O senhor tem alguma noção desse tipo de coisa ou não? É uma pergunta mais de história. Sim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, vocês aí têm muito melhores informações. Mas o que eu sei é que é mais ou menos de 1860, entre 50 e tantos e 60 e poucos, que é contemporâneo do desenho de Barcelona. E agora, Barcelona tem as esquinas em chanfrado, porque ali era dito que era para fazer a volta da carreta, não digo carreta, mas das carruagens da ocasião, depois o bonde e tal. Então, Barcelona, não sei o que é isso. Em Bagé, é mais larga a rua do que em Barcelona, e não tem o chanfro na esquina, mas faz sentido, né, que se possa circular bem com os veículos daquele momento. Mas isso não deve ser a única razão. Há uma razão estética aí, há uma razão de doutrina contemporânea, porque as outras cidades do Rio Grande do Sul, que também tinham carreta, não têm ruas dessa dimensão. As esquinas é a legislação de 1925, um acto de 1925. As esquinas, em ângulo, em curva ou em diagonal. Aonde? Aqui em Bagé. A Magali está recordando aqui. Mas isso é a calçada. A Magali está recordando aqui as leis urbanas de Bagé, que também estava no trabalho de mestrado dela. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Com certeza teríamos várias perguntas, outros muitos debates. Fica a nossa gratidão pela sua disponibilidade em estar com a gente nessa noite, compartilhando do seu conhecimento, despertando várias questões muito importantes, que nós vamos seguir também conversando por aqui, né? Temos mais assunto por aqui. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Tchau. Obrigado.